oração e daí nós lemos o texto. Senhor amado, que o Senhor fale conosco neste momento, que o Senhor seja conosco, dando-nos entendimento, Senhor, e também tornando-nos participantes da purificação que nos livra da condenação eterna, Senhor. Que nós possamos também não apenas sermos purificados, libertos pelo Senhor do pecado, da escravidão do mundo, do diabo, da morte, mas também anunciadores dessa mesma libertação para outros. Usa-nos, Senhor, nessa semana, nesses dias que vêm, para que as pessoas conheçam o real significado da Páscoa do Senhor, não somente para aquela época, mas também para as nossas vidas hoje. Louvamos o teu santo nome, Senhor, que é o nosso libertador, nosso salvador, aquele que nos gera vida. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Acompanhe a leitura do capítulo 11. Disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir aqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Fala agora aos ouvidos de todo o povo, que todo homem peça para seu vizinho e toda mulher, a sua vizinha, objetos de prata e ouro. E o Senhor fez com que o povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Moisés disse: assim diz o Senhor, cerca de meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó, e todo o primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve nem haverá jamais, porém contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então todos estes teus oficiais descerão a mim, e se inclinarão perante mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue. E depois disso sairei. E ardendo em ira, se retirou da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu saíssem da sua terra os filhos de Israel. Provavelmente isso aconteceu quando Moisés estava indo na presença do Faraó, no final do capítulo 10, porque o Faraó diz ali que nunca mais viu o rosto de Moisés, Moisés diz o mesmo. E provavelmente os versículos, capítulo 11, versículos 1 a 3, Deus já tinha falado com Moisés, e Moisés está ali anunciando para o Faraó qual será a última coisa que vai acontecer. Todas as pragas do Egito tiveram como função julgar não somente o povo egípcio, mas os deuses do Egito. Então, nesse sentido, o texto de Números 33, ele diz aqui o seguinte: enquanto estes sepultavam todos os seus primogênitos, a quem o Senhor havia ferido entre eles, também contra os deuses executou o Senhor os seus juízos. Então Deus executa um juízo contra os deuses do Egito. Não que os deuses existam, mas na cabeça dos egípcios, os deuses não apenas existem, como os deuses são mais poderosos que os hebreus, porque se fosse que o Deus dos hebreus, porque se fosse de outro jeito, como que eles poderiam se dar o direito de escravizar o povo hebreu? E como que eles poderiam manter o povo hebreu na cabeça deles escravo por 400 anos? Se o Deus dos hebreus fosse mais forte que os deuses do Egito. Mas nas pragas, Deus demonstrou de várias formas que ele é mais poderoso que qualquer Deus que se imagina que exista. Nós não podemos pensar que todos eles entenderam, os egípcios, né, que havia apenas um Deus. Ou que isso era uma coisa muito clara para todos os hebreus que viveram ali, porque por 400 anos eles viveram naquela cultura. Muitos deles entenderam, mas não dá para se dizer que 100% das pessoas ali entenderam a mensagem. No entanto, todo mundo entendeu o seguinte: Deus de Israel
é o Deus mais poderoso que existe. Isso com certeza as pessoas entenderam. E pelo menos na classe dos jovens nós vimos lá que várias das pragas, se não todas, né, estavam alinhadas ali para mostrar que Deus estava ferindo os deuses do Egito. Então você tinha ali a ferida dos animais, ali as úlceras nas pessoas também. Isso demonstrava que Deus estava ferindo os deuses representados por aqueles animais. Quando tinha uma praga como das moscas, dos gafanhotos, os deuses que estavam associados a esses animais eram vistos como deuses que não tinham controle sobre o que estava acontecendo. Deus tinha um controle maior sobre tudo o que estava acontecendo. E essa praga, essa última praga dos primogênitos, vai atacar todos os deuses, todas as pessoas do Egito. Por quê? Porque todo sacerdote que tinha um primogênito ou que era um primogênito morreu naquela noite. O próprio faraó perdeu o seu filho mais velho. E isso atingiu não somente as pessoas importantes, mas atingiu até mesmo a mulher que iria moer ali o trigo ali, o alimento ali. Então, desde o faraó, que é o chefe da nação, um homem, né? Você tem no outro extremo uma mulher, né, que na época era visto como uma pessoa de segunda classe, uma mulher que moe o grão, então um trabalho servil, um trabalho caseiro. Né? Então, de um extremo a outro, todos aqueles que não fizeram o que Deus vai ensinar aqui, vai orientar a Moisés no capítulo 12, vão perder os seus familiares naquela noite. E eles são chamados também a pedir do Egito, pedir para os vizinhos ouro, prata e objetos preciosos. São coisas que vão ser usadas depois para a construção do tabernáculo. Se você depois em casa olhar Êxodo 25, você vai ver que Deus vai pedir, olha, fale para cada um aí do povo de Israel que dê os objetos de ouro, de prata, de bronze, para que seja construído o tabernáculo de Deus. Então esse é o objetivo principal. Mas também os egípcios se enriqueceram durante todo o tempo com o trabalho dos escravos. Então Deus estava pegando, ó, isso aqui de direito de vocês, a riqueza do Egito dependia de vocês, e vocês não receberam nada. Agora vocês vão receber de novo. Então há dois elementos aí, um elemento de justiça, porque eles trabalharam sem receber aquilo que era devido a eles, mas também porque todas as nações têm que ofertar e adorar a Deus. No mesmo sentido acontece isso em Esdras, capítulo 1, e também no Salmo 96. É pedido das pessoas de várias nações que deem ali riquezas para reconstruir o templo de Deus e também para adorar a Deus. Então, essa é a visão principal aqui do texto. O coração do faraó se endurece cada vez mais. Aqui diz que o Senhor endureceu o coração do faraó. E não é que o faraó, se não fosse esse endurecimento, ele aceitaria as coisas acontecerem. Que ele reconheceria a Deus. Ele reconhecia que havia um poder ali, que havia um Deus ali, mas em nenhum momento o faraó se deixou levar por isso. Porque até esse momento, todas as vezes que aparece endurecimento do coração do faraó em Êxodo, se diz que o faraó se endureceu. Então, não é que Deus ele fez uma coisa com o faraó, porque senão o faraó ia perdoar, ia liberar o povo. Não, porque o coração do faraó já estava contra Deus, e o castigo de Deus contra a rebeldia é entregar a pessoa cada vez mais à rebeldia. Se depois você quiser olhar em casa, Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18 em diante, você vai ver que o povo as pessoas, elas negam a existência de Deus, e por isso elas se entregam às paixões do seu coração. E aí qual é o castigo de Deus para quem nega a Deus, se entrega à paixão do coração? Deus os entrega à disposição do seu próprio coração. Aí vem lá aqueles versículos falando sobre o homossexualismo, e daí novamente ele fala, porque eles fizeram isso, Deus os entregou às paixões do seu próprio coração, e daí é uma lista de pecados ali, que dá para fazer um noticiário sem problema nenhum, porque há crimes, há violências, há
mentiras e uma série de coisas semelhantes a essas. Então, o capítulo 11 já vai nos adiantar essas coisas. Primeiro, Faraó não vai permitir que vocês saiam antes que essa praga aconteça. Segunda coisa, isso vai ser um julgamento contra todo mundo. Não somente as pessoas, mas também os deuses do Egito. E vocês vão pedir por esse material, né, que isso vai acontecer somente no final ali do texto ali. E eles vão dar todo o ouro, toda a prata do Egito, vocês vão saquear a terra do Egito, né? Porque Deus combateu a batalha, agora tem um saque de guerra, porque isso é justo e também porque lá em Êxodo 25 isso vai ser usado para adoração ao Senhor. Então há uma retirada do povo e dos objetos do Egito de valor, para que deixe de servir aos deuses do Egito, para servir ao Deus de Israel. Ainda que o povo o povo de Israel não cultuasse o Deus do Egito, eles estavam, mesmo que eles não quisessem, a serviço dos deuses do Egito. Eles tinham que viver segunda ordem, né, segunda dança ali do Egito, que era a segunda ordem, segunda dança da religião do Egito, da mitologia do Egito. Tudo bem até aí? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então vamos ler aqui. O filho mais velho. Não, a filha não. Só os meninos, só os homens mais velhos de cada casa, né? Claro que se você tem, vamos supor, né? O caso do Marcos, ele só tem meninas. Então vai ser julgada você e seus irmãos. Qual dos mais velhos é? Você, o Marcelo, o Socó? Socó. Então seria o Socó, né? No meu caso, seria meu irmão, né? Tô tranquilo, pelo menos, por enquanto, né? Ou, melhor, meu sobrinho, né? Porque daí ele tem um filho já. Né? Então seria, apesar do meu sobrinho ser o segundo filho, né? Ele tem uma irmã mais velha, seria ele, porque ele seria o primogênito segundo o costume da época, né? Por família. Por que isso? Porque era o julgamento de Deus. O primogênito, ele era aquele que fazia permanecer na terra o nome da família. Ele era o principal herdeiro, ele detinha a principal herança das terras da família, das riquezas da família, e ele que tinha a obrigação de dar descendência para a família, principalmente. Então, quando nascia um filho homem, o primeiro filho homem era a grande festa da família. Eles amavam os outros filhos, mas a coisa mais importante na época era a continuidade do homem na família. E aí Deus está falando, se não sou eu para manter essas famílias, isso não vai acontecer. Por isso que a marca da circuncisão também vinha no homem, porque era através dele que o nome da família se propagava, né? Hoje em dia a gente tem essa questão de que a mulher não necessariamente, culturalmente, né, ela não necessariamente muda o nome dela, né, mas durante muito tempo o costume era esse, e era uma coisa assim, praticamente óbvia, né? A mulher, quando casava, já sabia que o nome dela ia mudar, porque ela está saindo de uma família e fazendo parte da outra. Agora o homem, ele sempre faria parte da mesma família, da mesma descendência. Então é nesse sentido que os primogênitos também aparecem aí. Tudo bem? Nós vamos ler aqui rapidamente o capítulo 12. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para o cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na vega da porta, nas casas em que o comerem.
Naquela noite comerão da carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas o comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido nem em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Dessa maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passareis pela terra do Egito, e ferireis na terra do Egito todos os primogênitos. Desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu ouvir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia vos será por memorial, e celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo o primeiro dia, tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia, haverá para vós outros santa assembleia, também ao 7º dia, tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer, somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta, as ombreiras, com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vir, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras. Passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra, que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos os perguntarem que rito é este, respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou por cima das casas dos egípcios de Israel no Egito, das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e os livrou às nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, e foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Então você vê a instituição da Páscoa. A palavra Páscoa, ela significa passar, a palavra Pesach significa passar. Porque Deus, ao invés de entrar para tirar a vida de alguém, ele iria passar adiante. Em inglês é chamado de Passover, a Páscoa, que é a ideia de você passar por cima, Ou como uma gíria que tinha lá em Campinas, pelo menos, era passar direto, passar reto. Você não para fazer nada, você continua o seu caminho, e Deus não iria entrar na casa, o destruidor não iria tirar ninguém daquela noite, E Deus fala que é ali que a nova vida deles começa, porque é ali que o ano deles vai começar. Então o ano deles começa ali com um mês em que vai ser celebrada a Páscoa, uma festa que dura 7 dias, geralmente lembrando ali, as festas duram geralmente esse tempo, lembrando ali da criação de Deus, os 7 dias da criação de Deus, em que Deus está ali recomeçando o povo de Israel, está libertando ele da escravidão, está libertando ele do mal, do caos no qual eles viviam, para que eles possam viver com Deus. São 7 dias de descanso, então nós
fomos criados tendo um descanso eterno em vista, e eles descansariam dos trabalhos deles por entre 7 dias. E isso é importante, né, em povo de Israel, porque eles não tinham descanso, né? Escravo não tem final de semana, não tem férias, não tem feriado, ele trabalha todos os dias, né? Não tem direitos. E eles foram libertados então da escravidão, e a festa que demonstra a libertação também inclui uma libertação do trabalho. O trabalho ele não vem como fruto do pecado, né? O pecado aparece em Gênesis 3, e em Gênesis 2, até a gente pode dizer Gênesis 1, o trabalho já existe. O grande problema é que o trabalho no mundo contaminado pelo pecado é um trabalho opressivo, né? Como a gente viu no caso deles, era uma escravidão na qual eles viviam. Mas também o descanso, ele tem sentido de você desfrutar daquilo que você teve, que você colheu, daquilo que você possui. E eles, então, vão celebrar isso. Como é que eles vão celebrar isso? Eles vão celebrar isso através de uma refeição. E a refeição, tanto na nossa cultura, mas principalmente na deles, tem uma ideia de comunhão. Você, às vezes, quando você tem uma festa de aniversário, por exemplo, você convida as pessoas que você quer ter comunhão com elas. Tem uma festa de casamento, você convida as pessoas ali. E tem nessas festas sempre comida, né? Não somente porque é gostoso, mas porque traz uma ideia de que nós estamos celebrando juntos alguma coisa. Se é um almoço de domingo, você chama as pessoas, geralmente da sua família, para comer com você. É um momento de comunhão. E a refeição da Páscoa, a refeição dos outros sacrifícios, né, que eram comidos como quem está sentado à mesa com Deus ali, celebrando com Deus. Então nós somos libertos do pecado e do mal para viver em comunhão com Deus uns com os outros. Diz o texto ali que eles deveriam imolar um cordeiro. E como é que tinha que ser esse cordeiro? Sem defeito. Por que sem defeito? Porque representava Jesus. Como assim representava Jesus? Um cordeiro sem defeito. Isso. É uma aliança que já existe desde o começo, desde a fundação do mundo, né? Jesus é o cordeiro definitivo. João Batista, lá em João capítulo 1, vai olhar para Jesus andando no meio da estrada ali, vai dizer: esse é o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas por que sem defeito? Porque Jesus, ele só poderia morrer na cruz por nós, e ser o sacrifício de Deus por nós, se ele não tiver pecados. Vocês lembram que Jesus foi tentado por Satanás? Se Jesus tivesse caído ali na tentação e tivesse pecado, né, há toda uma discussão se isso é possível de fato ou não, ele, ao estar na cruz, ele estaria morrendo pelo seu próprio pecado. Estaria sendo punido ali pelo seu próprio pecado. Ele só pôde dar a vida por nós porque ele é o único sem pecado. A ideia do cordeiro não ter defeito justamente para representar a Jesus, que não teria pecado. Então todo mundo que foi salvo no Antigo e Novo Testamento foi salvo por causa desse cordeiro em especial que tira o pecado do mundo. Moisés e o pessoal lá na época, né, de Êxodo 12 tinha consciência de quem é Jesus? Provavelmente não. Talvez mesmo Moisés, se ele teve consciência, isso deve ter sido só depois. Mas a ideia de que havia um sacrifício que Deus aceitaria e que tomaria o lugar deles. Então a pergunta que o Marco fez antes é o seguinte: era um primogênito por família? Era. E você vê que é um cordeiro por família. A menos que a família fosse pequena demais, aí juntava com outra família, mas eles consideraria todo mundo junto. Porque eles estariam na mesma casa a noite toda. Né? Eles não sairiam, né? Então, vamos supor, tá eu e a Jéssica aqui, né? Nossa família pequena demais para um cordeiro, né? Nós somos um casal. Eu vou para a casa de outra pessoa durante a noite.
Ah, comeu, beleza, vou voltar para casa. Não, vou continuar aqui, porque não quero morrer aqui nesse negócio. A gente vai ficar aqui até de manhã. Então, a gente não tem um dado que os egípcios realmente fizeram isso. O que a gente vai ver depois é que alguns egípcios creram nesse Deus. Se uma pessoa conseguiria perder um primogênito e mesmo assim se voltar para ele naquela mesma noite, para Deus nada é impossível, né? Mas dificilmente pode ser que alguns deles tenham feito isso, né? Mas a ideia, assim como alguns fizeram isso na praga da chuva de granizo ali, né? Que era a 7ª praga lá, né? Que alguns egípcios ouviram que ia ter a praga e trouxeram seus animais, seus servos dentro de casa para protegê-los e por isso não perderam nada. É possível que alguns deles possam ter feito isso. Ou então batido na porta ali de um hebreu e falar, posso ficar com você essa noite, por favor? Isso daí é muito animal. Deus providenciou os animais, né? Teve 400 anos para providenciar todos os animais ali, né? E eles tinham a liberdade de, como é que se fala? Não é cultivar, né? Criar os animais, né? Porque para os egípcios você ser criador de gado era uma abominação, né? Então eles foram deixados numa terra meio distante e tinham a liberdade ali de cuidar desses animais. Isso. Foi isso. Isso. A gente vai ver isso no final do capítulo 12, que saiu um misto de gente, né? Quem que é esse misto? É o pessoal egípcio, talvez pessoas de outras nações que se aproveitaram da situação para fugir também do Egito. E isso vai representar duas coisas. Primeira coisa é que a libertação de Deus vem para todos os povos que temem a Deus. A segunda coisa é que eles vão gerar problemas depois, porque eles vão começar a influenciar o povo de Israel. E o povo de Israel não tinha capacidade ainda de ser um povo santo no meio de pessoas não santas. Isso vai acontecer, esse problema de eles se desviarem várias vezes, até o livro de Juízo, pelo menos. Isso vai acontecendo com o povo ali. Mas eles pegam o sangue do cordeiro e eles passam ali pelas vergas das portas, né, pela ombreira da porta. E a ideia é que o sangue do cordeiro os purifica do pecado que eles têm. Então, na verdade, todo mundo ali seria condenado pelo seu pecado. O povo de Israel não foi liberto porque ele era um povo bom. O povo de Israel não foi liberto porque ele era... simplesmente porque Deus ele tem uma piedade dos pobres ou dos escravizados, apesar disso também ser uma realidade. Porque, no final das contas, qualquer pessoa, em qualquer situação que ela esteja, de riqueza ou pobreza, de opressão, de ser oprimido, de ter uma religião que busca apenas um Deus, ou coisas que supostamente são boas, ou uma religião que cultua vários deuses, que busca coisas ruins, como a exploração do próximo. Todos nós somos pecadores. O cordeiro teve que morrer em cada casa, porque se o cordeiro não morresse, aquela casa perderia um primogênito. Então, a libertação, a salvação não acontece porque Deus olha para nós e fala, olha, fulano é bom. Ela acontece porque Deus sabe que somos todos maus, mas Deus elegeu um povo ali, que seria o seu povo, com que ele teria um relacionamento particular, né? Seria o seu tesouro específico, né? Peculiar entre os povos, como diz Êxodo 19. E por causa dessa aliança, desse desejo de Deus de escolher, de salvar um povo, é que isso aconteceu. E ele enviou o seu cordeiro para morrer na cruz por todos nós que cremos nele, porque ele decidiu, por amor, nos libertar. Ainda assim, essa purificação, para nós, ela vem pelo sangue de Jesus. 1 João 1,7 diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E também em Êxodo, Deuteronômio, vai ter ali rituais, né, de purificação dos sacerdotes e do povo com o sangue que era aspergido sobre eles.
e também a água que era aspergida sobre eles. Então é necessária uma purificação. Também nós vimos que era necessária uma purificação, porque tem uma festa aí dos pães asmos. O pão não podia ter fermento. E o fermento, não que o fermento por si só ele seja um pecado, mas desde essa época o fermento começa a ser um símbolo de impureza da pessoa. Então, por exemplo, Jesus fala para os discípulos, tomem cuidado com o fermento dos fariseus. Então, o fermento dos fariseus, o que é? São os ensinos que levam as pessoas para longe de Deus. Então, eles deveriam comer esses pães asmos como uma celebração de que a purificação do cordeiro, do sangue do cordeiro, aconteceu na vida deles. Eles também deveriam comer prontos para fugir, porque no dia seguinte eles iriam embora. Então, isso também tudo era uma expressão de fé em Deus. Uma expressão de fé de que o Cordeiro realmente nos livra da condenação. Uma expressão de fé de que amanhã nós vamos fugir desse país de uma vez por todas. Quer dizer, eu não vou deixar para arrumar minhas malas amanhã. Eu vou deixar minha mala arrumada hoje, porque amanhã de manhã eu vou estar saindo. Se você fala, não sei se eu vou ou não, você deixa para outro dia, Aí, se no outro dia eu for, daí dá tempo de arrumar a mala. Não, você vai sair de manhãzinha já. E eles celebrariam durante todos os anos aquela festa, no começo do ano, para se lembrarem do que Deus fez por eles, principalmente as crianças, que não iam ter essa experiência, iriam aprender com essa festa, e isso ia marcar o ano inteiro deles. Quer dizer, a vida que vocês vão ter esse ano agora, vocês vão ter porque Deus os libertou do Egito. Porque Deus os libertou. Então a gente tem que ter essa consciência. A gente faz uma coisa parecida com isso, quando a gente tem a virada do ano, a gente faz ali, às vezes, um culto de passagem de ano. Tem igreja que não faz culto de passagem de ano, mas tem uma reunião de oração todos os dias da primeira semana do ano, para ter essa ideia de que nós vamos começar o ano caminhando com Deus. Então essa é a ideia que eles teriam ali. Certo? Agora, quem que pode participar dessa festa? E aí eu tenho que corrigir aquilo que eu falei, Quer dizer, nenhum deles lá dos egípcios poderia participar naquele ano ali, Porque nenhum deles teria essa marca aí. Quem que podia participar da festa? Qual que era a marca que você participava da aliança? A circuncisão, Então, parecido com a operação de Fimose, a circuncisão era a marca, E os egípcios, então, não poderiam ter entrado ali para participar. Agora, a questão é a seguinte, se é só a circuncisão, então, nós podemos celebrar a Páscoa? O que vocês acham? Esse negócio de judeu, deixa para lá, eu não sou judeu. O que vocês acham disso? Nós temos uma aliança com Deus? Nós temos uma aliança por Jesus. Qual que é a marca da nossa aliança? Qual que é o selo da nossa aliança? O que representa a nossa aliança com Deus? Batismo. Então, Colossenses 2, a partir lá do versículo 11, Paulo vai falar o seguinte: vocês não precisam ser circuncidados, porque vocês já foram circuncidados na morte e ressurreição de Jesus Cristo, o que é representado pelo batismo que vocês têm. Então, a nossa porta de entrada para a Páscoa é essa. Algumas igrejas querem celebrar a Páscoa como era no passado. Não há problema em fazer isso, desde que você se lembre de que é Jesus, o nosso Cordeiro que tirou o pecado. Mas nós não temos muitas vezes o costume de fazer isso, porque nós celebramos isso com uma outra marca, um outro jeito que Deus nos deu, que Jesus mesmo nos deu, que é a Santa Ceia. Então a gente geralmente celebra a Santa Ceia, na Páscoa, e porque para se lembrar, do nosso Cordeiro que morreu e que nos deu um assento à mesa de Deus para todo sempre. Certo? Dessa parte aí, até o 28. Tem alguma dúvida?
Sim. Então, se você for ver, por exemplo, capítulo 29 de Isaías, versículo 13, o versículo 28 é uma reclamação do povo ali, né? Mas o versículo 29 demonstra também por que isso está acontecendo. O Senhor diz: visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinamente aprendem. Então, desde aquela época, né, de Isaías pelo menos, o povo começou a seguir uma série de regras que não foram dadas por Deus. Jesus vai citar esse texto aqui de Isaías 29, 13, lá em Marcos capítulo 7, Paulo também vai citar esse texto lá em 1 Coríntios, para dizer o seguinte: o povo, ao invés de seguir os mandamentos de Deus, está seguindo mandamentos de homens. Então eles falavam assim, por exemplo, Marcos 7, você não precisa ajudar o seu pai ou um necessitado, porque você pode pegar o seu dinheiro que você daria para ele e dizer, isso aqui está consagrado ao templo, como se fosse um testamento que você fizesse sobre a sua empresa, por exemplo, o seu carro. Só que enquanto você não morre, ou sua empresa, ou seu carro fica à sua disposição, você usa isso. Só que você não pode vender sua empresa para ajudar seu pai que está passando por uma doença muito grave, precisa de um tratamento muito caro, porque aquilo não é seu mais, é de Deus. Isso daí era um mandamento humano. Né? E Jesus vai falar, vocês estão deixando de honrar, por exemplo, o pai e a mãe, cuidar dos seus pais, para usar o seu dinheiro desse outro jeito que vocês inventaram aí uma lei para fazer isso. Então, nesse sentido aí. Sim. Esses preceitos, as festas, vão relembrar daquilo que Deus fez pelo povo, para que o povo creia em Deus, continue andando com Deus, continue confiando em Deus e receba mais bênção e ação de Deus na sua vida. Aí vai ter Levítico lá, Êxodo também vai aparecer lá, o tabernáculo. Aquelas coisas todas, elas simbolizavam Deus, ou a ação de Deus, o relacionamento de Deus com o povo, ou o reino de Deus que ele traria sobre a terra. Por isso que tinha que ser seguido à risca, porque se começasse a colocar algumas inovações, pode ser que as inovações começassem a trazer ideias diferentes. Né? Então era por isso que tinha que ser seguido. Era como se fosse o seguinte, né? Toda Páscoa, todo Natal, né, tem canais de televisão que passam ali os filmes ali de Jesus, né? Tem um que passa sempre o mesmo filme ali, né? Todo ano você vê o mesmo filme, mas em parte porque o povo quer ver isso daí, né? O povo quer ser lembrado do que aconteceu, né? Em vez de ler a Bíblia, eles preferem assistir um filme ali, mas o sentido é o mesmo, né? Relembrar o que foi que aconteceu e por que nós temos essa festa e por que nós temos que celebrar isso. E à medida que nós vamos nos lembrando, nós vamos também nos fortalecendo espiritualmente, né? Esse não é o foco da emissora de TV, mas era o foco da festa, né? Do povo caminhar sempre com Deus. Tudo bem? Voltando lá para Êxodo 12, nós vamos ver ali o acontecimento da última praga, a partir do versículo 29. Ele vai dizer o seguinte: aconteceu que à meia-noite, então na virada ali do dia, né, feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa
em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e a Arão e lhes disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os vossos filhos de Israel. Ide servir ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: todos morreremos. O povo tomou a sua massa, antes que levedasse, as suas amassadeiras atadas em trouxas, com os seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. E conduziram bolos asmos de massa que levaram do Egito, pois não se tinham levedado, porque foram lançados fora do Egito. Não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se observará ao Senhor, porque nelas os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela. Porém todo escravo comprado por dinheiro, depois de terem circuncidado, comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro há de ser comido de uma só casa. Da sua carne não levareis fora da casa, nele quebrareis osso nenhum. Toda a congregação de Israel fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então se chegará e a observará, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, e assim o fizeram. Naquele mesmo dia tirou o Senhor dos filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas. Então veja a situação, né? O que Moisés profetizou, né, pela ordenança do Senhor, aconteceu. Aqueles que passaram ali o sangue na porta foram poupados, aqueles que não fizeram isso foram punidos ali. E o povo então o povo egípcio expulsou o povo de Israel do Egito. As pessoas estavam praticamente ali, ó, vai embora, né? Pelo amor de Deus, vai embora. Não fique aqui, nós não queremos vocês aqui, né? Vocês podem sair com tudo que vocês têm. E aí eles saem, né? Do jeito que eles podiam sair, né? Então eles tinham os pães que não tinham levedado ainda, não deu tempo de levedar, né? Então eles saíram com os pães ali. Saíram com as coisas que eles já tinham arrumado em trouxas para ir embora da terra. E cada um foi ao seu vizinho e falou: ó, daí o que você tem. E o vizinho estava tão desesperado, com medo de morrer, que ele deu para eles lá. A morte dos primogênitos é uma mistura de justiça e misericórdia, se nós formos para pensar. Pensa na cabeça do egípcio. Se meu primogênito morreu, o nome da minha família está morrendo na face da terra, eu também posso morrer, se esse cara continuar aqui. Então Deus os puniu em parte, mas em parte deixou que o povo egípcio continuasse a existir. O faraó mesmo só vai morrer, o exército só vai morrer ali porque eles vão atrás do povo de Israel. Se eles não fossem, o Egito continuaria lá com um grande exército e com grande força militar ali sobre todas as outras nações da terra ao seu redor. Então foi um ato de justiça, ao mesmo tempo de misericórdia, porque Deus, se nós fôssemos pensar no que deveria acontecer, é que todo mundo lá devia ter morrido. Né? Se você for pensar que o sacrifício de Jesus nos livra da condenação eterna, e essa condenação vai ser aplicada sobre todo mundo no juízo final,
todos aqueles que não creem, que não têm sobre si o sangue do Cordeiro, vão ser lançados ao inferno. O que deveria ter acontecido de fato naquele dia ali era não ter mais egípcio nenhum sobre a face da terra. Mas Deus permitiu que o povo, como povo, continuasse a viver. Para nós pode parecer talvez que isso ainda seja uma coisa ruim, só que para nós, a nossa vida individual tem muito valor. Naquela época, a existência de um povo, de uma família, né, de um nome, como eu disse, é o que tinha valor. A pessoa, por exemplo, em países que têm uma visão um pouco mais como essa, uma pessoa, seja ali no Japão, por exemplo, né, se um filho desonra o nome da família, ele acha que não tem mais razão para ele viver. Porque ele destruiu, ele desonrou o nome da família, ele comete ali, suicídio. Em países que são muito comunistas, né, como em Cuba, não importa se você quer seguir uma profissão tal ou tal. Se tem muito médico, nos anos seguintes não vai abrir mais curso de medicina. Você vai ter que procurar outra coisa, porque não importa o que você quer, não importa quem você é. O que importa é o todo, é a coletividade. Naquela época era a mesma coisa, não importa uma pessoa. O faraó mesmo só tinha valor porque as pessoas viam nele um representante dos deuses. Ele era a encarnação do Deus protetor do Egito, que era Horus. E ele era considerado o filho dos deuses, né? Filho de Ra. Então, quando o filho dele morre também lá, é mais um Deus que está sendo dizimado e não há proteção para o Egito contra o Deus de Israel. Então, o que acontece é que Deus ele age em parte com misericórdia, em parte com justiça, mas o povo egípcio ficou com medo de que mais juízo possa acontecer sobre eles ali, se o povo de Israel continuar no meio deles. Então eles dão tudo o que eles querem. Ó. Pega tudo que você quiser aí e vai embora. O mais importante é a minha vida, né? Eles saem do Egito, saem ali 600 mil homens, fora as mulheres e crianças. Deuteronômio capítulo 1 vai falar que Deus cumpriu a promessa feita a Abraão de que eles seriam tão incontáveis como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. E sai também um misto de gente, como foi falado antes. E eles falam ali sobre a necessidade de você ser circuncidado para participar da Páscoa. Tudo bem aí? Uma dúvida? Ok, vamos para a última parte então do nosso estudo. Capítulo 13, versículos 1 a 16. Um detalhe aí, irmãos. O capítulo 2, versículo 46, diz que o cordeiro é de ser comido numa só casa, da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso algum. Isso daí também se cumpriu na morte de Jesus. Salmo 22, versículo 17 vai falar que ele pode contar todos os seus ossos, né? Uma profecia de Davi ali sobre Jesus. E João 19 vai dizer o seguinte: quando ali aconteceu a crucificação, aconteceu uma grande escuridão e ia vir uma grande tempestade. Então foi ordenado aos soldados romanos que quebrassem os joelhos lá, as pernas ali dos crucificados, para que eles morressem mais rápido, né? A crucificação, até por todos os açoites que eles recebiam antes de ser crucificados, eles ficavam numa situação que era praticamente difícil de você conseguir respirar, porque vários tendões, vários músculos eram dilacerados e eles tinham dificuldade de respirar. Na cruz, eles tinham que fazer um movimento de se expandir assim, né? Lembrando que eles tinham que se apoiar nos pés e nos punhos, né, que estavam ali pregados na cruz, para conseguir puxar o ar, e eles tinham que soltar o corpo para conseguir soltar o ar. Imagina você ficar ali durante horas ou dias fazendo isso. Então, eles tinham que fazer um movimento que era muito doloroso para eles conseguirem respirar ali. E a morte na cruz, então, era quando eles não conseguiam mais fazer esse movimento, porque estavam muito fracos. E eles morriam por asfixia, porque não conseguiam mais puxar o ar. Por que quebrar a perna deles, então, lá? Porque eles não conseguiam ficar vigiando o corpo. Então, podia ser que alguém retirasse os corpos antes que eles morressem. Eles vão lá e vão quebrar as pernas deles para que eles não consigam fazer esse movimento de se levantar e se abaixar. Só quando chegaram em Jesus ele já estava morto.
Então eles não quebraram as pernas de Jesus, não quebraram nenhum osso de Jesus. Mas para tirar a dúvida ainda, um soldado foi lá e enfiou uma lança do lado dele. E daí saiu sangue e água, né, que é um resultado de uma morte por asfixia. Então Jesus tinha morrido antes dos outros dois, já tinha acontecido aquele sintoma, né, e daí quando eles enfiam a lança e constatam então que Jesus tinha morrido. Como é que eles sabiam disso? Os soldados romanos viviam para... Era um exército profissional, eles viviam para matar a gente. Então eles sabiam reconhecer quando alguém estava morto ou não. E por isso Jesus cumpre então essa ordenança que existia na Páscoa, né, de que nenhum osso deles seria quebrado. Capítulo 13, versículos 1 até o 16, nós não teremos tempo de ler ele, porque faltam apenas 5 minutos para acabar a aula, mas você percebe o seguinte ali, de que, versículos 1 e 2, disse o Senhor a Moisés, consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Ele fala ali de como é que isso seria feito, que eles deveriam se lembrar de que estavam no Egito e que Deus iria levá-los para uma nova terra, né, o versículo 5, quando o Senhor te houver introduzido na terra, dos cananeus, dos heveus, dos amorreus, dos jebuseus, a qual jurou a teus pais te dar, terra que mana leite e mel, guardarás este rito neste mês. Versículo 11. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como te jurou a ti e a teus pais, quando te houver dado, apartarás para o Senhor todo o que abrir a madre, todo primogênito dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Porém, todo primogênito da jumenta resgatarás com um cordeiro. E se não o resgatares, será desnucado, mas todo primogênito do homem entre os seus filhos resgatarás. Quando teu filho amanhã te perguntar, que é isto? Responder-lhe-ás, o Senhor com mão forte nos tirou da casa de servidão. Então, como é que funcionava isso daí? Eles iam ali e apresentavam um sacrifício em resgate da pessoa ali ou do animal. Deus havia matado todo o primogênito entre os homens e os animais. Os animais no Egito representavam os deuses do Egito. Então agora, todo homem, todo animal egípcio que não foi morto, os seus descendentes, né, seus primogênitos por descendência, são de Deus agora. Pertencem a Deus. É isso que aconteceu com Jesus quando ele foi apresentado ao templo. Jesus era o filho mais velho, daí você percebe, né, como que Maria de fato era virgem, porque Jesus foi apresentado ao templo mês depois do seu nascimento, para que isso também acontecesse com ele. Então Lucas 2, é o último texto que nós vamos ver aí, você pode abrir lá comigo, Lucas capítulo 2. Versículos 22 e 23. Até o 24. Lucas 2, do 22 a 24. Então você percebe o seguinte aí, no 21, Jesus foi circuncidado. No 22, Lucas 2, 22 diz assim, passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Então Jesus foi apresentado aí porque ele era primogênito. Ele era o filho mais velho de José e de Maria. Então Maria, de fato, teve o primeiro filho, Jesus. Ela, então, era virgem quando teve. Os irmãos de Jesus que vão aparecer em Marcos capítulo 3 foram irmãos que nasceram depois, né, porque ao contrário do que a Igreja Católica diz, o relacionamento sexual dentro do casamento, ele não é pecado, né, ele não é uma concessão de Deus, ele é algo que foi criado por Deus, foi uma intenção de Deus, um propósito de Deus para a família, né? E Jesus, então, ele é apresentado.
Então muitas igrejas falam, mas na verdade o que está na Bíblia não é o batismo das crianças, o que tem na Bíblia é a apresentação. Não, a apresentação ela vem cumprir esse requisito que Deus deu ali para o primogênito. A gente pode apresentar na igreja uma menina, a gente pode apresentar um segundo filho? Podemos. Né? Não tem o peso não tem o mesmo sentido de você resgatar a pessoa, né, como havia ali. O que existe é que nós pedimos a bênção de Deus hoje sobre as nossas crianças, seja menino ou menina, seja a ordem em que elas nasceram. Onde que entra o batismo, então? Das crianças. Se o batismo ele vem para estar no lugar da circuncisão, o versículo 21 aqui diz que Jesus foi circuncidado. Então as crianças também são batizadas por nós. Ok? Então, resumindo aí, o que é a Páscoa naquela época representa? Representa, em primeiro lugar, que o povo de Israel foi liberto da escravidão. Eles foram libertos por meio de uma ação contra os inimigos do povo de Deus. Quem eram esses inimigos na mente da época? Eram os próprios egípcios, mas também os deuses do Egito. Os deuses do Egito, né, tinham um deus da reprodução, como o deus Minha, havia um deus da fertilidade, e que ajudavam nos partos, como a deusa Ecne, e havia deuses relacionados à proteção contra as doenças, como a deusa Ísis e outros deuses. Nenhum deles pôde fazer nada. Deus de Israel é o único Deus que existe. Quando eles vão lá para Canaã, o que o povo fala é o seguinte: olha, aí vem o povo de Israel. O Deus deles é maior do que todos os deuses da terra do Egito. E certamente eles vão então nos vencer. E daí começam a criar uma série de estratégias para tentar impedir que isso aconteça. Para nós hoje, o que isso importa? O nosso Deus tinha todo o direito de nos condenar, como condenou os egípcios. Mas Ele teve misericórdia de nós. Ele nos separou como seu povo, por meio do sacrifício de Jesus Cristo. É somente pelo sangue de Jesus, derramado na cruz, em nosso lugar, no lugar do nosso sangue, é que nós somos poupados por Deus da condenação eterna e somos libertados por Deus de toda a vida, todos os padrões que existem, que as pessoas tentam nos dar no lugar do padrão de Deus, de viver, para sermos o povo de Deus e para vivermos com Ele para sempre, na sua terra prometida, que é o reino dos céus, o paraíso, e para vivermos em celebração e adoração a Ele. Então, a celebração da Páscoa, né, que nós teremos semana que vem, tem essa finalidade. É a celebração de que nós somos livrados da morte, da punição, da condenação eterna por Jesus Cristo, porque Ele derramou o seu sangue em nosso lugar. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não de todas as pessoas que estão no mundo, mas aqueles que creem nele. Assim como o povo de Deus lá no Egito creu em Deus e por isso cumpriu todas as ordenanças que tinham ali para ser cumpridas. Nós não temos que cumprir nenhuma ordenança de Deus para sermos salvos. Nós apenas precisamos ter a fé que eles tiveram. Confiança de que Deus cumpriria a sua promessa e a sua libertação na nossa vida.